Olá pessoal, boa noite. São 8 horas e comprometido, vamos começar a nossa live de hoje. E hoje a gente vai tratar de um tema muito especial, porque é o seguinte, né? Hoje a gente está comemorando aí nessa semana o final do Outubro Rosa, que é o mês aí dedicado ao diagnóstico precoce do câncer de mama. E para a gente aqui na reprodução humana, como a gente pode ajudar essas mulheres a engravidarem depois desse diagnóstico, como a gente, mesmo depois de tratamentos que podem ser agressivos para o ovário, tá? E nesse sentido se fala muito, e nós já fizemos até uma live sobre isso, vários posts sobre isso, sobre congelamento de óvulos. Claro que é a primeira opção nas pacientes que querem engravidar pós-câncer de mama, congelamento de óvulos, a gente já falou bastante sobre isso. Só que existe um outro modelo de preservação de fertilidade em pacientes que precisam disso, que é o congelamento do tecido ovariano. O que é o congelamento do tecido ovariano? É o congelamento do ovário em si, tá? Então, isso consiste, a Rafaela vai explicar isso melhor, mas isso consiste em tirar uma parte do ovário para depois reimplantar, se for necessário, para uma futura gravidez, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje. É um assunto especial porque envolve uma técnica especial, ou técnicas especiais, e algo que é relativamente, não é que é novo, mas ainda é algo que não é todo mundo que faz, não é todo mundo que tem experiência, muito pelo contrário, tá? E nesse sentido, a gente tem orgulho de ter na nossa equipe a doutora Rafaela Aguiar. Ela é embriologista e ela é parte da nossa equipe na Originari, que é o nosso laboratório de reprodução. E além de todos os outros procedimentos em reprodução humana, a Rafaela ela acabou tendo uma experiência muito grande com congelamento de tecido ovariano. Ela fez um curso, só para introduzir um pouquinho, ela fez o curso lá na Bélgica, no serviço que é talvez o pioneiro no congelamento de tecido ovariano no mundo. Inclusive é o serviço que tem a primeira gravidez de nascido vivo no mundo a partir de congelamento de tecido ovariano. E ela foi lá e aprendeu a técnica, e talvez seja uma das únicas pessoas aqui no Brasil que tem essa técnica, e a gente tem um orgulho muito grande de tê-la na equipe, por isso que eu a trouxe para falar sobre isso. Então, Rafaela, muito obrigado por você estar aqui às 8 horas da noite para dar as informações para o nosso público, enfim. Eu tenho certeza que vai ser muito especial para todo mundo, e que vai ser muito instrutivo para todo mundo, né? É um assunto super interessante. E eu queria primeiro te dar boa noite e te perguntar, Rafaela, conta um pouquinho pra gente no que consiste o congelamento de tecido ovariano e as técnicas que a gente usa para quais são as técnicas? Existem técnicas, existe uma técnica só? Certo. E quais são as diferenças entre essas técnicas? Por favor. Primeiramente, boa noite e obrigada, Dr. Jorge, pelo convite. Fico muito feliz em falar nesse assunto tão importante, ainda pouco falado aqui no Brasil. Primeiramente, a criopreservação do tecido ovariano, ela é uma técnica que sim, existem diferentes maneiras de fazer essa criopreservação. Atualmente existe o congelamento lento e também o congelamento por meio da vitrificação. Tá? Então tem essas duas diferentes técnicas. O que seria isso? Basicamente, o congelamento lento é um congelamento onde o ovário ele é submetido a um crioprotetor e a temperatura, como o próprio nome diz, ela já vai caindo lentamente. É necessário um equipamento onde você consegue programar a queda da temperatura. Já a vitrificação é diferente. A vitrificação você expõe
o ovário a um crioprotetor com uma alta concentração. O crioprotetor ele é a substância que vai proteger esse tecido no processo de congelamento. Então, na vitrificação é mais alta essa concentração e a queda da temperatura ela é muito rápida, então já é um processo diferente. Cirurgicamente o processo é igual, o que varia na verdade é o meio, a forma como ele é congelado. Ótimo. E tem diferença, Rafaela, entre os resultados de gravidez, principalmente após o congelamento por meio de vitrificação e o congelamento lento? Como é que é isso cientificamente falando? Certo. Hoje em dia, apesar de a gente não ter um consenso mundial ainda sobre qual a melhor técnica para tecido ovariano, se é congelamento lento ou vitrificação, a maioria dos centros optam por realizar o congelamento lento porque é a técnica que reportou mais nascidos vivos até agora. Então nós temos hoje mais do que 130 nascidos vivos reportados por essa técnica, sendo que apenas 2 deles vieram por meio da vitrificação. Então os japoneses acreditam na vitrificação, mas a grande maioria dos outros centros, os grandes centros, preferem o congelamento lento. Então, com as técnicas que nós temos atuais para congelamento de tecido ovariano, é preferível o congelamento lento para tecido. Ótimo. E, obviamente, essa é a técnica que a gente utiliza hoje na clínica. Exatamente. É a técnica utilizada porque é a técnica também que o centro belga, que eu tive a oportunidade de conhecer, utiliza até hoje e eles têm bons resultados dessa maneira. Esse centro ele já realizou 22 transplantes e eles têm 15 nascidos vivos lá. Então, é um dos maiores centros com bons resultados do mundo. Ótimo. E me conta uma coisa, esta técnica de congelamento de tecido ovariano, ela é considerada experimental ainda, ou ela já é uma técnica já estabelecida como um método que pode ser usado de forma rotineira pelas clínicas de reprodução humana para postergação, para preservação, né, de fertilidade? Certo. Ela é uma técnica que ainda é considerada experimental, mas isso não significa que a gente não pode realizá-la. Ela é uma técnica eficiente. No Brasil é considerada experimental, a sociedade americana considera, a europeia também, mas existem países que já não consideram mais. Israel é um deles, é um grupo grande que faz muito bem o procedimento e não é experimental lá, também na Dinamarca e na Alemanha. E apesar de ser considerado experimental, os grandes grupos já tem vários artigos falando que é o momento de deixar de ser experimental, porque ela tem uma boa relevância clínica, já são mais de 130 nascidos vivos reportados, e até mesmo se a gente for pensar em criopreservação de óvulos, demorou muito para ser deixado de ser experimental. Então, o primeiro nascido vivo de tecido ovariano já vai completar 15 anos. O primeiro nascido vivo de criopreservação de óvulos completou 27 anos quando deixou de ser experimental. Então, por isso, não significa que nós não possamos realizar. É uma técnica que tem aí bons resultados. E aí eu tenho uma pergunta, né? A criopreservação, congelamento de óvulos, ele é uma técnica já bem estabelecida, que já se faz hoje em dia com muita frequência, né? E com bons resultados, né? Sim, ótimos. Por que optar, ou em que casos a gente deveria fazer o congelamento do tecido ovariano? Porque para preservar a fertilidade, se a gente tem uma técnica já bem estabelecida, por que a gente vai optar pelo congelamento do tecido ovariano? Em que paciente isso está indicado? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Sim. E eu acho muito interessante da gente trazer aqui essas indicações. Certo, é uma pergunta muito importante, porque na verdade a nossa ideia não é falar para os pacientes deixarem de criopreservar óvulos para criopreservarem tecido ovariano. O tecido ovariano ele é indicado principalmente em 2 situações. Para pacientes oncológicos que não têm tempo de fazer uma estimulação ovariana, pois necessitam de iniciar uma quimioterapia com urgência,
e também para pacientes pré-púberes, crianças, pré-adolescentes que ainda não menstruaram e que têm um alto risco de falha ovariana precoce. Então, para esses dois grupos de paciente, a criopreservação de tecido ovariano ela é a única alternativa viável. E olha só que interessante, né, pessoal? A gente fala muito de congelamento de tecido ovariano para pacientes que têm câncer, como a Rafaela estava dizendo aqui, e que não tem tempo para estimular a ovulação e fazer a coleta de óvulos antes de ter que começar o tratamento de quimioterapia, por exemplo. Né? Então, a opção que se tem, porque é uma opção rápida, é fazer a cirurgia, que normalmente é uma laparoscopia, para tirar uma parte do ovário e fazer o congelamento do tecido ovariano. Mas a Rafaela trouxe aqui uma outra indicação que é super interessante, quer dizer, crianças que estão numa fase antes de entrar na fase reprodutiva, ou seja, crianças que não menstruaram ainda, mas que têm os seus ovários, e tem um risco por qualquer motivo, isso é uma outra discussão, de ter uma falência ovariana muito precoce. Exatamente. E aí a gente pode preservar esse tecido ovariano, até crianças que têm diagnóstico de câncer precoce, Sim. que vão ter que fazer quimioterapia, por exemplo, ou transplante de medula. Então são situações que são mais evidentes desse alto risco de falência ovariana precoce. E para essas crianças vale a pena congelar tecido ovariano, porque a pergunta é um ovário que ainda tem os óvulos que estão num processo ainda de imaturidade. Já existem casos, Rafaela, de crianças que nasceram depois de preservar tecido ovariano quando a mãe era uma criança? Sim, existe isso? Sim, existem. Na verdade, foi publicado um caso em 2017, exatamente nessa situação, de uma criança de 9 anos que criopreservou tecido ovariano e 14 anos após a criopreservação, ela fez o reimplante e ela engravidou por meio de uma FIV. Tá? É importante também a gente falar que a criopreservação de tecido ovariano, ela permite que a paciente engravide após o transplante de maneira natural. Então, 50% das pacientes que engravidam após o transplante, elas engravidam naturalmente e as outras 50% precisam de uma FIV para engravidar. Então, é uma diferença também do congelamento de óvulos, que a paciente sempre vai precisar de um laboratório para atingir a gestação. Ótimo. Então, eu queria só para a gente explicar um pouquinho, para quem está ouvindo, depois que você retira o ovário e congela esse tecido ovariano, este tecido ele vai ter que ser reimplantado, ele vai ter que ser transplantado nessa mulher no momento desejado por ela e pela equipe médica que cuida dela. E em que lugar esse tecido vai... E depois disso, esse ovário, a nossa expectativa é que esse ovário comece a funcionar, seja para uma gravidez espontânea ou seja para uma gravidez depois de fertilização in vitro. Como a Rafaela disse, esse é um dado muito interessante, 50% engravidou de forma espontânea e 50% engravidou depois de fertilização in vitro. Quer dizer, metade dessas mulheres engravidaram espontaneamente após o reimplante. Quer dizer, é muito interessante isso, né, pessoal? Mas eu queria que você explicasse para a gente em que locais vão ser, em que lugares esse tecido ovariano vai ser reimplantado, né? Sim, na verdade depende do caso, porque a maioria das vezes não é retirado todo o ovário, é retirado uma parte do ovário e nesses casos geralmente é reimplantado no próprio ovário, da onde foi retirado. Ou então, quando retiram um ovário inteiro, é implantado na janela peritoneal, que é o local próximo ao local original do ovário. Então esse tipo de transplante é chamado de ortotópico. Então, essa é a técnica que dão preferência para ser realizada hoje em dia, porque ela tem a possibilidade da paciente engravidar de maneira natural. Mas também tem um outro tipo de transplante que é chamado de heterotópico, que o transplante ocorre na pele, é mais fácil a cirurgia por conta de ser menos invasivo, porém a paciente não pode engravidar de maneira natural, ele é mais eficiente, na verdade,
para recuperar a função hormonal da paciente, mas os embriões formados por transplante heterotópico, eles têm uma qualidade ruim. Então, pensando em preservação da fertilidade, o ideal é que o transplante seja ou no ovário ou em um local próximo. Então, isso também é muito interessante, né? Porque se a gente está pensando em gravidez, o transplante ortotópico, que é esse próximo do ovário, ou mesmo no ovário, quando sobrou o ovário, seria a melhor opção. Sim, a melhor opção. Uma outra pergunta que eu acho super interessante, como que isso está no Brasil, né? Quer dizer, tem 130 nascidos vivos no mundo, é uma coisa interessante, de novo, mas como é que isso é aqui no Brasil, Rafa? Como é que isso... Na verdade, nós aqui no Brasil, nós estamos ainda engatinhando, vamos dizer assim, porque não tenho conhecimento de nascidos vivos no Brasil ainda. São poucos os grupos que fazem esse tipo de procedimento aqui no Brasil. Então, enquanto na Europa, nos Estados Unidos já é uma técnica muito mais estabelecida, nós aqui ainda estamos um pouco atrasados nesse sentido. Não tem muitos casos reportados aqui. Isso provavelmente, pessoal, é porque a gente ainda não tem uma cultura, mesmo em congelamento de óvulos, Sim. A gente ainda não tem uma cultura, principalmente por parte dos ginecologistas e oncologistas dos pacientes, de encaminharem essas pacientes para a preservação de fertilidade. Então, é urgente essa conscientização do meio médico mesmo, de que a preservação de tecido ovariano, ou mesmo de congelamento de óvulos, quando a gente tem tempo para isso, existe e é algo que tem bons resultados, ou tem resultados, quer dizer, é por isso. E também porque, até por falta de demanda, poucos serviços também poucos serviços eles vão apostar Sim. nesse tipo de coisa, né? Porque isso demanda um investimento, né? Investimento na pessoa, um investimento em aparelhos, quer dizer, então a gente está engateando por isso, mas a técnica existe, de novo, eu quero reiterar, a gente tem muito orgulho de ter você na equipe, Obrigada. Que apostou, inclusive, uma parte da sua formação nisso, quer dizer, isso é muito importante, né? Na minha opinião, tá? Uma outra questão que eu tenho é o seguinte, né? A gente já respondeu se essa técnica é experimental e eu te pergunto assim, com relação aos resultados, voltando nessa comparação do congelamento de óvulos e tecido ovariano, como que você acha que é essa comparação, né, Rafaela? Como é que você acha que é isso? Na verdade, as duas técnicas é importante a gente levar em conta a idade da paciente. Então, isso é um fator determinante para o sucesso da técnica. O congelamento de óvulos ele funciona muito bem, mas nós temos sempre que lembrar que a quantidade de óvulos criopreservados e o momento da criopreservação é importante para que a gente tenha esse maior sucesso. Então, já é uma técnica bem estabelecida com altas taxas de sucesso. Aqui no Brasil, inclusive, muito bem, funciona muito bem em várias clínicas. Já o tecido ovariano é uma técnica que também tem boas taxas de sucesso, mas atinge mais esse específico grupo que nós relatamos. Para tecido ovariano, a taxa de sucesso para nascidos vivos é em torno de 30% pós-transplante. Então, pós-transplantado, 30% das mulheres conseguem atingir a gestação, ter um bebê em casa. É um bom número pensando em reprodução humana. Tá. E aí o que eu vou abordar agora um assunto que dentro do congelamento de tecido ovariano é um assunto relativamente novo pela ideia, né? E que vai, pessoal, eu já vou avisar, vai ser muito falado daqui para frente, que é a postergação da menopausa. Algumas semanas atrás eu fiz um post sobre isso, porque saiu uma reportagem num grande órgão aí da imprensa, falando que na Inglaterra existe uma técnica revolucionária, vamos chamar assim, para postergar a menopausa. E na verdade, essa técnica não tem nada de revolucionária. É a mesma técnica que a gente está fazendo. Qual que é a ideia, né? A ideia é
em mulheres jovens, entre 20 e 30 anos de idade, normalmente, a idade preferencial, você propor para essa mulher tirar 1/3 de um dos ovários, normalmente é isso, Sim. tá? E congelar esse tecido ovariano com a técnica que a Rafaela estava dizendo, normalmente pelo congelamento lento, até porque o grupo que está fazendo isso é o mesmo grupo em que a Rafaela foi fazer lá a formação dela, certo? Então, por congelamento lento. E depois, quando essa mulher atingir a menopausa, reimplantar este tecido para que haja um restabelecimento da produção hormonal dessa mulher. Ou seja, e também, inclusive também dos aspectos ovulatórios, quer dizer, não só uma produção hormonal, mas também essa mulher voltar a ovular depois que ela entrou na menopausa. Então, a ideia ela é muito legal, com uma técnica que já existe já há muitos anos, né? Isso vai começar a ser muito falado por aí. Eu só acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ainda é algo considerado experimental e que tem que passar por uma validação científica. Mas é algo que a gente provavelmente vai começar a falar. Sim. E provavelmente vai começar a fazer em algumas pacientes que desejem fazer isso. Por quê? Porque a gente tem evidência, se isso realmente funcionar, tem grandes vantagens, né? Imagina a mulher lá por volta dos seus 48, 50 anos de idade, que é mais ou menos a idade que vai entrar na menopausa. Hoje em dia a gente é uma idade que está todo mundo muito ativo ainda Sim. bem, né? Mas quando a mulher entra na menopausa por uma questão de uma queda hormonal, ela começa a ter uma atrofia muscular, uma atrofia vaginal e vulvar que dificulta a relação sexual. Ou seja, essa mulher começa a envelhecer, sendo que a cabeça dela é de uma mulher jovem. Exatamente. Então, se a gente conseguir melhorar a qualidade de vida dessas mulheres dessa forma, isso é realmente revolucionário. Sim. E além disso, também pensando na gravidez, as mulheres podem postergar. É claro que aí envolve uma questão de saúde, que é uma ampla discussão, mas também, inclusive, terem a possibilidade de conseguir engravidar numa idade maior, que às vezes é uma demanda da sociedade hoje. Com certeza. Então é algo muito interessante. Eu queria que a Rafaela me dissesse, hoje em dia, claro que isso pode melhorar, mas hoje em dia, quando você reimplanta o ovário, quanto tempo dura o funcionamento desse ovário? Certo. Quando a gente faz o reimplante, são duas coisas que a gente precisa observar. Na verdade, a gente precisa voltar a perceber função ovariana nessa paciente, função hormonal. Então, geralmente, após 4 a 5 meses, o ovário ele volta a produzir hormônio. Então, a gente vê nessa paciente uma queda no FSH, então dá para verificar que a função ovariana está reestabelecida. E ela geralmente se mantém em torno de 5 a 6 anos. Isso depende também do período em que o ovário foi criopreservado, em que o tecido ovariano foi criopreservado, mas em média 5 a 6 anos por reimplante. Então veja que já hoje em dia é algo bastante interessante. Sim, né? e que funciona bem, porque dos casos relatados, das pacientes que fizeram o transplante em todo o mundo, em torno de 95% dos transplantes têm sucesso na parte hormonal. Então, apesar de algumas pacientes não terem conseguido atingir a gestação, a parte hormonal da grande maioria ela volta. Então, pensando em postergação da menopausa, nessa parte hormonal seria bem interessante. Essa técnica funcionaria bem. Então, pessoal, vejam que a gente falou de indicações mais comuns, se é que a gente pode falar comuns em questão de congelamento de tecido ovariano, que são a preservação de fertilidade em pacientes com câncer, em pacientes pré-púberes, ou seja, antes de entrarem na vida reprodutiva e que têm uma alta chance de terem falência ovariana mais precoce. Essas são as indicações mais comuns. Sim. Mais, vamos dizer assim, convencionais, mas essa ideia da postergação da menopausa me parece que vai ser algo bastante interessante mesmo, né? Com uma técnica que já está ficando bem estabelecida. E a gente vai falar muito disso provavelmente nos próximos anos, tá?
O que eu acho que precisa de uma validação ainda é saber se isso é seguro para uma mulher que tem mais de 50 anos de idade, você continuar com níveis hormonais estrogênicos mais altos, enfim, tudo isso vai precisar de uma validação científica, mas me parece uma ideia bastante promissora, né, Rafaela? Sim, bem interessante. Mais uma indicação desse procedimento e mais uma ajuda que a gente pode dar para as nossas pacientes e futuras pacientes, tá? Bom, meninos, eu acho que, Rafa, a gente abordou de uma maneira geral o tema que, de novo, é um tema apaixonante, é mais uma atuação que a gente pode ter em reprodução humana. Isso me motiva pra caramba, é por isso que eu gosto de fazer o que a gente faz, porque toda hora tem coisas novas, e que, na minha opinião, é algo que pode realmente mudar a sociedade, né? Quer dizer, não é coisa pequena, né? Pode mudar muito a vida das pessoas. É muito interessante isso, e é por isso que eu amo tudo isso daqui. E eu queria falar, a gente recebeu algumas perguntas, talvez a maioria a gente já tenha respondido, mas a Aline perguntou: o congelamento de tecido ovariano é uma técnica experimental? A Rafaela já respondeu. Sim. Na maioria dos países, só para a gente resumir, na maioria dos países é ainda considerado uma técnica experimental, inclusive no Brasil, mas em alguns países muito importantes, pela relevância do congelamento do tecido ovariano, não é mais considerado experimental. Por exemplo, Dinamarca, que você disse. A Alemanha, na verdade, atualmente criopreserva mais tecido ovariano do que óvulos. Olha Eles só. fazem em torno de 400 criopreservações de tecido ovariano por ano, então é um número grande. Porque já é uma técnica que para eles não é mais experimental. Israel é um país muito importante no mundo, que estão muito atentos sempre a questões tecnológicas. Israel, né, está sempre na ponta disso, né? Quer dizer, muito, muito interessante. A Cleide pergunta como é feito o descongelamento do óvulo e do tecido. Então, eu acho que a pergunta é mais como é feito o congelamento, porque o descongelamento segue protocolos do congelamento. Quer dizer, o óvulo, assim como os embriões, os melhores resultados são pela técnica de vitrificação, que é o congelamento que a gente chama de rápido, e o tecido ovariano não, é pelo congelamento lento. Exatamente. É interessante isso, né? Como a Rafaela já disse. Hoje em dia essa é a regra, né, Rafaela? Para congelamento de embriões e de óvulos existe um consenso mundial. Ninguém mais congela óvulos ou embriões por congelamento lento. Já é muito bem estabelecido que a vitrificação ela funciona muito bem, e na rotina de um laboratório facilita porque é um procedimento mais barato, não envolve um equipamento específico e também mais rápido. Já a criopreservação de tecido ovariano, realmente, atualmente, com as técnicas que nós temos, o congelamento lento ele tem funcionado melhor. Pode ser que futuramente ocorra como embriões e óvulos evoluem e a vitrificação funcione bem, mas com os protocolos de hoje, para congelamento de tecido ovariano, ainda é mais utilizado o lento. Ótimo. A Gisele faz uma pergunta que não tem muito a ver com o tema, mas eu vou responder. Tem tratamento para baixo percentual de motilidade? Eu imagino que ela esteja dizendo de motilidade de espermatozoides. Gisele, isso depende do caso. Tem casos em que vitaminas, por exemplo, que contêm zinco e selênio, podem melhorar a motilidade, e tem casos que isso não é possível. Então isso depende de uma avaliação mais precisa do seu marido. Às vezes varicocele pode dar diminuição de motilidade, operar varicocele poderia ajudar, né? Eu acho que isso depende um pouco de uma avaliação um pouco mais profunda do caso para saber o que está causando, né, Rafaela? Mas o fato é que mesmo em homens que a gente não consegue tratar, a fertilização in vitro normalmente funciona muito bem, então é algo que dá para manejar bem. A Rafaela é embriologista, ela pode falar isso melhor do que eu. A Mariana me pergunta assim, uma pergunta interessante: quanto tempo os óvulos podem ficar congelados e os tecidos ovarianos? Na verdade, por tempo indeterminado, não tem esse problema com o tempo. Já tem relatos de óvulos há mais de 20 anos congelados, que foram descongelados sem nenhum problema, então o tempo ele é indeterminado. O tempo não faz diferença para a gente. Não faz diferença. Isso também é verdade para os embriões, tá? E para os espermatozoides. A Paloma pergunta assim: o processo de congelamento de tecido é igual ao de ovos?
Acho que a gente já respondeu Sim, isso, né? Não é igual, né? Um é congelamento lento, uma técnica diferente do que a vitrificação, que é o congelamento que a gente usa para óvulos e embriões, inclusive. A Jéssica pergunta assim, que postergar a menopausa significa que as mulheres poderão engravidar até mais tarde ou é só uma questão de conforto hormonal? A gente falou um pouquinho disso já, para as duas coisas, na verdade, né? Pensando nas duas coisas, tanto no conforto hormonal quanto também numa gravidez depois da menopausa, sem precisar, por exemplo, de doação de ovos, que é o que se faz hoje. A Ariane pergunta assim, para quem é recomendado congelar óvulos e para quem é recomendado congelar tecidos? A gente já falou amplamente das indicações do congelamento de tecido ovariano versus o congelamento de óvulos, né, pessoal? Então, essas são as perguntas que a gente recebeu. Talvez não tenha mais nenhuma outra pergunta. Eu espero que, pessoal, então eu vou... Já deu mais de 30 minutos aí de live, né, Rafa? E às vezes pode ficar cansativo, a gente pode ficar falando isso até amanhã, mas vocês não vão aguentar. Então, a gente vai terminar por aqui. Vocês, por favor, se tiverem alguma pergunta que eu não respondi, que a doutora Rafaela não respondeu, vocês, por favor, me mandem. Se tiver outra coisa que queiram falar, me mandem, que vocês já me conhecem. Eu vou responder todas elas nos próximos minutos, nas próximas horas, nos próximos dias, com muito prazer, tá bom? Eu não estou vendo na tela quem que assistiu, eu sempre tenho as minhas pacientes que me mandam beijos e saudades, eu não estou vendo quem mandou, mas se sintam abraçadas. Muito obrigado por vocês terem tido a paciência de estarem aqui com a gente. E de novo, qualquer coisa que vocês precisam perguntar para a gente está aqui à disposição. Um beijo a todos e até a próxima live. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, tchau, tchau.